Hoje completa-se 60 anos que perdemos um dos mais importantes escritores da nossa história, Graciliano Ramos. Para registrar os 120 anos do aniversário de Graciliano, em outubro do ano passado, o professor e escritor Denis de Moraes relançou O Velho Graça, a biografia do autor alagoano, numa edição atualizada. O repórter Pablo de Moura foi conversar com ele sobre detalhes da vida pessoal e da obra do autor de Vidas Secas e Memórias do Cárcere, livros clássicos da nossa literatura. Vamos ver. A infância de Graciliano Ramos foi uma infância atormentada e marcada por duas coisas principais. Primeiro, a família Ramos era muito cigana. O velho Sebastião Ramos, pai de Graciliano, ele foi dono de fazenda, dono de loja de tecidos. Em alguns momentos ele era próspero, outros momentos perdia tudo. E Graciliano teve uma infância migrante, meio cigana, entre Alagoas e Pernambuco. Foi muito incompreendido, tanto pelos colegas dos colégios que frequentou, os amigos de bairro, mas também pelos pais, né, numa época em que a educação era muito severa, que os pais eram muito autoritários. Então, Graciliano sofreu amargamente. O livro Infância retrata isso de maneira pungente, porque ele era muito perseguido no colégio, com vários apelidos depreciativos, porque ele era uma criança tímida, introvertida, que desde cedo já tinha uma ligação com a literatura, descoberta da leitura, coisas que não eram próprias para um menino no interior do Nordeste do Brasil, no final do século XIX e início do século XX. O Graciliano se revelou para a escrita, como eu penso que por uma necessidade visceral de expressão. O mundo para Graciliano era muito antagônico, era muito conflitiva a relação dele com a realidade imediata. E na adolescência e no início da juventude, a literatura acabou sendo uma coisa balsâmica, uma espécie de compensação, uma espécie de válvula de escape para que ele retratasse o mundo de outra forma. Ele, através da escrita, ele começou, e do hábito da leitura, que foi muito importante na trajetória do Graciliano, ele descobriu uma dimensão da vida que não era a realidade brutalizada e imediata. Então, ele começa a escrever movido pela influência do que ele lia, dos grandes autores internacionais e brasileiros, mas por essa necessidade de exprimir uma relação com o mundo e com os outros que ele não conseguia na vida cotidiana. Ele vivenciou isso precisamente nesse período de infância e adolescência, em que a família Ramos era cigana e itinerante. Ele conheceu os personagens de Vidas Secas, evidentemente que os recriou de maneira magistral, mas ele os conheceu, inclusive a cachorra-baleia, ele viu o sacrifício de uma cachorra no interior do Nordeste. Então, o Graciliano foi marcado pelo conhecimento dos coronéis do sertão, os grandes latifundiários, pela exploração da mão de obra dos trabalhadores rurais de maneira dramática, pelos conflitos pela terra no campo. Ele vivenciou isso precocemente como criança e adolescente. Isso de tal maneira impregnou a sua consciência, a sua memória, que anos mais tarde ele recria literariamente aquilo que ele testemunhou. Graciliano foi por 2 anos prefeito de Palmeira dos Índios, cidade no interior de Alagoas. Foi um governo revolucionário. Ele não queria ser candidato a prefeito e foi convencido pelos grupos políticos locais de que era um nome de consenso capaz de unir a cidade. Tanto que não teve adversário, foi chapa única. E ele surpreendeu os coronéis, os chefes políticos da região, que o haviam apoiado na campanha eleitoral, fazendo um governo de ruptura com a lógica do clientelismo político, da corrupção, do saque aos cofres públicos, fazendo um governo absolutamente honrado, ético, em que tudo era fiscalizado pessoalmente por ele. Finalmente, um outro dado fundamental da passagem dele pela prefeitura foi ele, com escassez de recursos, fez muita coisa. E fez muita coisa sempre com a opção preferencial pelos pobres, pelos excluídos e pela periferia de Palmeira. As obras que ele fez, por exemplo, uma estrada que até hoje está lá, ligando Palmeira a Santana do Ipanema, para poder romper o isolamento que a cidade tinha por rodovia. Ele fez algumas escolas em Palmeira, ele prestigiou a educação pública em Palmeira, ele tentou resolver o problema da saúde pública em Palmeira com escassez de recursos, mas com uma prioridade fundamental.
Ele governou para os deserdados, os oprimidos e os pobres, e não para os ricos e poderosos. O signo da permanência de Graciliano é o seu compromisso com a condição humana. Ele é, no Brasil, seguramente o romancista da condição humana. Ele, embora tenha retratado magistralmente contextos históricos, culturais, sociais e políticos do país, os personagens, as problemáticas, as questões abordadas transcendem as épocas. São questões relacionadas à trajetória do homem na Terra. Ele se manteve coerente com as grandes questões que o motivaram a ir para a literatura. E eu acho que a principal dessas questões é a solidariedade dele com os despossuídos, com os deserdados, com os oprimidos, com os excluídos. Ele, sem fazer proselitismo político, panfletarismo, né, sem assumir posições radicais, extremadas e inconsequentes, ele teve sempre a rebeldia, o sentimento de solidariedade social aguçado. E eu acho que isso faz dele, 60 anos depois da sua passagem, um escritor de grande atualidade. E também porque problemáticas que ele abordou da realidade brasileira continuam dramaticamente ainda esperando por soluções. Um autor que continua atual. Bom, vamos continuar falando de leitura. Existem sites onde é possível ler gratuitamente e de forma legal livros clássicos da nossa literatura e também da literatura estrangeira. No Universo, por exemplo, você encontra obras desde Gessa de Queiroz, passando por Shakespeare e José de Alencar. É nesse site que está aí, na sua tela. Bom, quem está buscando as obras de Machado de Assis pode encontrar de graça no machado.mec.gov.br. E olha que legal, nesse site você tem a possibilidade de conhecer os romances, os contos, as poesias, crônicas e as peças teatrais do criador da Academia Brasileira de Letras. Vale muito a pena. Bom, se você estiver procurando saber mais sobre o poeta português Fernando Pessoa, um bom site é o dominiopublico.gov.br. E tem um fato curioso relacionado a Fernando Pessoa. Ele tinha vários heterônimos, ou seja, ele escrevia com vários outros nomes. Então, nesse site, você encontra o Fernando Pessoa, o Álvaro de Campos, o Ricardo Reis, o Alberto Caeiro e outros. Bom, então são com essas dicas que a gente encerra o Jornal Futura de hoje. Além das equipes aqui do Rio de Janeiro, tivemos reportagens da TV Unifor de Fortaleza, da TV UFOP de Ouro Preto, em Minas Gerais, e da TV Mackenzie de São Paulo, da capital. A gente volta amanhã ao vivo às 5 horas. Até lá!